E agora, publicamente, né, eu quero agradecer a aceitação do convite pelos participantes, né, nesse debate, que gentilmente, né, aceitou o nosso convite para participar desse debate sobre o direito dos servidores públicos durante a pandemia, né? E aproveito agora para apresentar, né, os nossos convidados, o deputado federal Pedro Paulo, que também, né, é economista. Ele é filiado aos Democratas, já foi eleito deputado estadual no Rio de Janeiro e atualmente é deputado federal. Foi o relator na Câmara do PLP 39 de 2020, que deu origem à Lei Complementar 173 de 2020, que será tratada nesse debate, né? Dr. Fernando Bartoletti é juiz de direito, vice-presidente institucional da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, foi presidente da APAMAGES, que é a Associação Paulista dos Magistrados, no biênio de 2018 a 2019. O doutor Décio Bruno Lopes é auditor fiscal da Receita Federal, é especialista em direito previdenciário e também presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a ANFIP. Quero agradecer também a Inocente Advogados Associados, né, por proporcionar a possibilidade da realização desse evento, e o doutor Vicente Cândido. Como a gente vai estruturar esse debate, né, eu vou colocar uma questão a cada um dos participantes e após a gente vai abrir para perguntas, inicialmente, entre os convidados e depois ao pessoal que está nos assistindo. Bom, como é conhecimento de todos, desde meados de março de 2020, a gente vive num estado do novo normal, né? Uma nova normalidade em virtude da pandemia do Covid. Nesse contexto, estados e os municípios aplicaram as medidas de isolamento, que são extremamente importantes, medidas sanitárias, né? Mas que, por outro lado, restringiram a atividade econômica, essencialmente aos serviços que são considerados a queda da arrecadação de forma linear aos entes políticos, União, estados e municípios, né? No âmbito federal, os estados e os municípios também decretaram estado de calamidade. De imediato, né, o reconhecimento desse estado de calamidade, ele determina um regime diferenciado de contratação, das contratações públicas, né, o regime da contratação direta, e também um regime especial, um regime fiscal especial, que está previsto no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, nesse contexto, nós verificamos inúmeras legislações que foram editadas com o objetivo de prestar algum auxílio, principalmente no início, né, iniciativa privada, como a MP 936, que permite a redução de salários e a suspensão do contrato de trabalho na iniciativa privada. Nesse contexto, né, de crise fiscal que foi aprovada a emenda constitucional número 106 de 2020, que é a emenda também chamada emenda do orçamento de guerra, né? E o PLP 39, que deu origem à Lei Complementar 173 de 2020, que prevê, né, dentre outras coisas, a suspensão das dívidas entre União, Estados e municípios, a reestruturação de operações de crédito interno e externo, o auxílio financeiro da União aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios, afastamento das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal no período de calamidade, nos termos do artigo 65, e algumas alterações também na Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente no artigo 65. E também, né, restrições, viu também restrições como contrapartida ao auxílio aos estados, restrições no regime jurídico do funcionalismo público para os entes que declararem o estado de calamidade pública. Bom, aproveitando que contamos agora com a presença do nosso deputado federal, Pedro Paulo, que foi o relator da PLP 39 na Câmara, que deu origem à Lei Complementar 173, e que, gentilmente,
eu agradeço novamente o convite, a aceitação do nosso convite. Eu peço que o senhor fale um pouco acerca da importância dessa lei complementar 173 nesse atual contexto de crise fiscal dos estados e municípios. E aproveitando, eu já coloco uma questão. Naquele fatídico vídeo da reunião ocorrida entre Bolsonaro e seus ministros, que determinou, inclusive, a demissão do Moro, o ministro Paulo Guedes mencionou que havia colocado uma granada no bolso dos servidores públicos com a vedação de aumentos nos próximos 2 anos. Bom, sabendo que o projeto de lei, né, que deu origem à Lei Complementar 173 não é de iniciativa do Executivo, a questão que eu coloco em qual medida o governo federal participou da formatação das medidas restritivas aos servidores previstas no artigo 8º. Então, eu dou a palavra ao deputado Pedro Paulo. Muito obrigado pela aceitação do convite. Bom, Jerônimo, obrigado por essa mediação. Agradeço a Inocente Advogados pelo convite, ao Vicente Cândido, que foi meu colega deputado. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Sim, estamos. Queria também dar uma saudação especial ao doutor Fernando Bartoletti, ao presidente da Anfip, Décio, por debaterem comigo esse tema. Queria agradecer a todas as pessoas que estão presentes, nos acompanhando, vendo o Zoom e também nas redes. Bom, eu queria começar dizendo que o Brasil está enfrentando uma crise de uma maneira bastante complicada, né? E eu atribuo esse problema que o Brasil está vivendo a 2 principais questões. A primeira delas nós entramos numa pandemia, num momento absolutamente delicado, muito fragilizado do ponto de vista fiscal. É importante lembrar que nós estamos, desde 2014, enfrentando déficits primários, que é uma medida de contabilização do orçamento público absolutamente particular no Brasil, quando o mundo olha déficit nominal, que é algo que resultado nominal, que é algo que nós não temos positivo desde 2002, né? O velho normal do orçamento público brasileiro ter sucessivos déficits, né? E agora, até do ponto de vista primário, que desde 2014 nós já temos e nós estamos superando já por alguns anos déficit da ordem de 100 bilhões de reais. Isso nos deu, no momento em que nós tivemos um verdadeiro apagão da atividade econômica, cadeias produtivas foram absolutamente desligadas, e que num momento como uma pandemia, como uma guerra, o Estado ele é decisivo para que a gente possa gerar proteção social, preservar empresas, empregos, para que nós possamos reforçar o sistema de saúde. Na medida em que a gente precisa da participação do Estado, o Estado entra numa crise bastante vulnerável, né? A única forma que nós temos de financiar essas ações é a partir de endividamento, em uma primeira medida, e uma medida mais extrema seria a emissão de moeda. Então, esse foi um primeiro problema que o Brasil enfrenta, que não é único no Brasil, outros países também, mas o grau de endividamento do Brasil, de déficits históricos do Brasil, muito mais acentuado. O segundo grande problema é um problema de liderança. Pandemias, crises, guerras também são dilemas que nós enfrentamos da qualidade, da capacidade das nossas lideranças políticas. E o que nós estamos vendo no Brasil, a começar pelo presidente da República, primeiro é um posicionamento negacionista, um posicionamento de não apontar qual o caminho, seja um caminho de isolamento vertical, horizontal, seja um caminho de isolamento vertical. Ou seja, o presidente, na minha modesta opinião, foi alguém que se provou absolutamente incapaz de conduzir uma ação nacional coordenada
junto com governadores e prefeitos, para que a gente pudesse organizar ações, para que a gente pudesse gerar coesão social. E os resultados nós estamos colhendo, infelizmente, o número de mortes, a desorganização da nossa sociedade. Por exemplo, eu falo aqui, Jerônimo, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está vivendo um absoluto conflito entre lideranças locais, prefeito da cidade, com o governador, onde orientações do governo federal, a população está absolutamente sem saber o que faz. Nós estabelecemos, por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é a segunda cidade em número de casos e óbitos, no pico da curva, medidas de relaxamento do isolamento, fase 1, fase 2, fase 3, várias fases, como o mundo todo está fazendo, as suas fases de relaxamento do isolamento, de volta à normalidade, mas nós estamos na fase 1, parece que nós já estamos na fase 3, 4, né? Porque está todo mundo na rua, o sistema de transporte é absolutamente lotado, né? As pessoas desrespeitando se não respeitar o isolamento, imagina as fases de reabertura. E isso eu atribuo ao problema que nós tivemos de liderança, a falta de organização das medidas, e o Congresso, vendo esse problema de liderança do governo, tomou uma série de medidas para que, se a gente pudesse criar um arcabouço legal que facilitasse o governo e até provocando o governo a tomar medidas em relação às diversas áreas. Tomamos medidas na largada na área de saúde pública, medidas importantes para que o sistema de saúde pudesse se organizar minimamente para a pandemia. Depois nós entramos num ciclo de medidas importantes do ponto de vista da proteção social. É bom lembrar que a ajuda emergencial, que hoje chega a 53 milhões de brasileiros, o governo federal, sob sua iniciativa, queria ofertar para um grupo restrito de brasileiros a R$200, e por iniciativa da Câmara, nós ampliamos a quantidade de pessoas, que foi muito além do cadastro único, chegando a 53 milhões de brasileiros, e o valor que foi oferecido pelo governo de R$200, a Câmara impôs R$600, e que novamente essa discussão está em pauta. Se a renovação da renda emergencial vai ser de R$200, R$300, ou se vai ser de 600, se vai ser por 1, 2 ou 3 meses a renovação integral do que foi aprovado em março. Então, a Câmara aprovou medidas importantes na área de proteção social, e isso é o que está segurando algum colapso em muitas localidades, em áreas carentes, no interior do Brasil, nas áreas, aqui em comunidades, por exemplo. É esse recurso de R$600 que consegue, de alguma forma, conseguiu manter algum tipo de isolamento e algum tipo de proteção a essas famílias. De outro lado, nós tomamos medidas importantes no que diz respeito ao setor público, entendendo que estados e municípios são fundamentais no combate ao coronavírus. E quais foram as duas principais medidas? O orçamento de guerra, com objetivos muito claros. Primeiro, segregar o orçamento, ter absoluta clareza qual é o gasto ordinário e qual é o gasto extraordinário na pandemia. Esse é um primeiro ponto. Para quê? Porque nós precisamos saber exatamente qual é esse gasto. Isso é fundamental para que a gente possa pensar no curto prazo, mas também olhar médio e longo prazo. Nós tomamos medidas também no orçamento de guerra para preservar as regras fiscais no Brasil, para que a gente pudesse delimitar os gastos extraordinários na pandemia, no estado de calamidade, para que a gente infringisse regras fiscais durante o momento da pandemia, como, por exemplo, a regra de ouro, mas que, ao encerrar a calamidade, nós pudéssemos voltar ao cumprimento das regras fiscais, como a Emenda Constitucional 95, o teto de gasto, a regra de ouro, enfim. Então, isso foi o orçamento de guerra, e também medidas em relação ao papel do Banco Central na pandemia foram fundamentais no uso legal, constitucional do orçamento de guerra. E a outra grande medida, tiveram outras, mas a outra grande medida é, obviamente, a Lei Complementar 173, que o foco dela é ajudar estados e municípios no combate ao coronavírus. E
Mais uma vez, é importante dizer que tanto o orçamento de guerra como a lei complementar 173 foram iniciativas do parlamento e não iniciativas do governo federal. Desde o primeiro momento, quando nós tivemos o primeiro caso no Brasil, nós estamos falando da necessidade de criar uma legislação específica para estados e municípios, para que eles pudessem ter condições de enfrentar o coronavírus. Nós vivemos um grande debate no parlamento. Em primeiro lugar, se nós estaríamos o Plano Mansueto e aprovaríamos o Plano Mansueto, que é um plano de revisão fiscal dos estados. Sempre, desde o primeiro momento, eu fui o relator do Plano Mansueto, eu falei publicamente que achava que o Plano Mansueto era muito complexo para um momento emergencial. Nós ultrapassamos, saímos do Plano Mansueto e fomos para um plano emergencial. A primeira proposta que se discutiu no parlamento, que foi construída por mim, concebida por mim, que era a criação de um seguro de receita, que era recompor perdas com base na queda da arrecadação dos dois principais tributos, o ICMS no caso dos estados e o ISS no caso dos municípios. Aí depois houve uma discussão grande, um embate com o governo, que não queria esse mecanismo, aí optou por uma proposta no Senado com base em um cálculo bastante polêmico e, na minha opinião, frágil e ineficiente do ponto de vista da alocação de recursos, mas para não ficar dada a urgência nessa discussão, nós ultrapassamos e resolvemos aprovar o projeto do Senado, que tem uma medida transferência de recursos e outra suspensão de dívidas, que montam as duas partes, 60 bilhões cada uma, cerca de 120 bilhões o apoio a estados e municípios. Mas um problema que nós enfrentamos, Jerônimo, é que desde o princípio o governo sempre resistiu à ideia de ajudar estados e municípios, seja pela briga política do Bolsonaro com os governadores, na divergência entre as medidas de isolamento ou não, de confinamento ou não, ou pelas próprias brigas pelo calendário eleitoral, governadores que são pretensos candidatos adversários em 2022 do presidente Bolsonaro, ou seja, a gente teve, até hoje, nós temos a resistência do governo federal em ajudar estados e municípios. Isso é absolutamente prejudicial, porque é importante lembrar um número: 95% da despesa pública de saúde estão em estados e municípios. Para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro, que tem a maior rede de hospitais federais por ter sido capital, por toda a nossa história, a rede federal de hospitais do Rio de Janeiro ela não atende 10% da demanda que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Basicamente, são hospitais estaduais, média e alta complexidade, hospitais municipais, a rede de pós-saúde, clínicas da família, UPAs 24 horas. Então, a maioria das ações de saúde pública estão em estados e municípios. Mas parece que o governo, até hoje, ele fez um processo longo. Primeiro, a gente teve um processo de convencimento, depois de negociação, e agora até de efetivação daquilo que foi aprovado. Até hoje, nós estamos chegando a quase 80 dias desde a primeira discussão do projeto de ajuda a estados e municípios, e o dinheiro não chega na conta de estados e municípios. Então, eu acredito que isso vai gerar um prejuízo ainda maior, porque quanto mais se atrasa esses recursos chegar, mais difícil serão as ações dos estados. É importante lembrar que antes de entrar na pandemia, 14 estados, 8 estados já tinham declarado estado de calamidade financeira, 14 estados absolutamente comprometidos, por exemplo, na despesa de pessoal, as folhas de pagamento ultrapassando 60% de ativos e inativos, ultrapassando 60% da receita corrente líquida. Então, uma situação bastante complicada e que vai se agravar quanto mais se demora o repasse desses recursos. Então, eu acredito que isso é muito grave e esse é um pouco o estado da arte. Eu não vou me estender mais, Jerônimo, para que os outros possam falar e participar, mas é um pouco um overview aí do que foram essas ações e essa minha provocação que eu tenho feito, essa crítica que eu tenho feito, primeiro, a compreensão do seu papel e, segunda, na medida em que aceita, que compreende a lentidão em fazer esses recursos chegarem. Se a gente olhar, por exemplo, os dados, que eu posso depois repassar para vocês, os dados, mas eu acredito que vocês têm, os dados de execução orçamentária do coronavírus são muito, muito baixos. O recurso que é aprovado, seja por leis aprovadas no Congresso, seja por medidas provisórias editadas,
a velocidade que esses recursos chegam é muito lenta. O nível de execução, a execução orçamentária é muito baixa. Eu acho que isso prejudica muito as ações no enfrentamento da pandemia. Obrigado, deputado. Nesse contexto de crise fiscal, né, junto com aliada a uma necessidade de gastos em políticas públicas de saúde, eu lembro que recentemente houve a aprovação da reforma da Previdência no âmbito federal e nos estados e municípios. Isso teve um foco que foi a garantia da sustentabilidade atuarial desses regimes de previdência, regime próprio, principalmente, dos servidores públicos. E a Lei Complementar 173 previu no parágrafo 2º do artigo 9º a possibilidade dos municípios suspenderem o recolhimento da contribuição previdenciária patronal, que seria a parte do município no pagamento da contribuição previdenciária, a parcela que cabe ao município, né, nesse período de pandemia. E hoje, eu vejo uma reportagem da Folha sobre a queda da arrecadação em função do Covid, agrava esse déficit da Previdência, né? E aí eu vou fazer uma pergunta para o presidente da Anfip, o senhor Décio Bruno Lopes. Nesse sentido, a queda da arrecadação previdenciária, né, nesse período, somada a essa autorização de suspensão de pagamento da parcela previdenciária cabível ao município, não pode gerar um passivo previdenciário futuro. E aí eu coloco, essa autorização legislativa, ela não ocasiona o desequilíbrio atuarial do sistema previdenciário em função do seu caráter contributivo, e o que poderia determinar, num futuro próximo, uma nova reforma da Previdência? Bom dia a todos, bom dia ouvinte, bom dia Jerônimo, a quem eu agradeço pelo convite para participar desse debate, deputado Pedro Paulo, doutor Fernando, e dizer que nós sempre nos preocupamos com a Seguridade Social, nós sempre nos preocupamos, a Anfip sempre se preocupou com o resultado da Seguridade Social, e nesse sentido das receitas previdenciárias, né? Quanto à questão de desonerações, principalmente. Nesse momento em que há uma queda acentuada nas receitas, a gente verifica que, nesse momento, realmente há vamos dizer assim, até uma justificativa em postergar algumas contribuições, alguns tributos em decorrência da queda da econômica. Por si só, não pode ser imputado à Previdência como um déficit para justificar novas reformas. Só que, indiferentemente de déficit ou não, os governos, né, vêm sempre realizando reformas de Previdência. Ou seja, reforma de Previdência é um assunto que está na pauta de todos os presidentes dos últimos tempos. Então, com a pandemia, sem pandemia, reforma de Previdência parece ser uma questão de angariar votos em relação a questões eleitorais, né, programas de governo. E nesse momento de pandemia, uma série de situações se concretizam daquilo que a gente já falava há um bocado de tempo, né, há mais de 20 anos, fazendo análise da Seguridade Social e chamando a atenção para as receitas previdenciárias, receita da assistência social, receitas de saúde. E, em relação a essa reforma, a emenda constitucional número 103, que foi decorrente da PEC 6, foi decorrente da PEC 287, nós debatimos o tempo todo. E, assim que foi promulgada a PEC 103, já foi dito que precisaria de fazer uma nova reforma. Então, é uma coisa assim que a gente não entende, deputado. Acabou, assim que acabou a reforma, né, assim que se votou a PEC, que promulgou a emenda 103,
o ex-secretário de Previdência disse, olha, o próximo governo deverá fazer uma reforma de Previdência. E, mais recentemente, há rumores no Congresso Nacional, principalmente lá na Câmara, de que já se fala numa nova reforma de Previdência. Onde nós vamos chegar? Essa insegurança jurídica que se instaura no reformismo constitucional, né? Acabam de votar algumas determinações, daí a pouco já diz que há necessidade de votar de novo. E, em relação a essa questão da Lei Complementar 173, doutor Jerônimo, é um assunto extremamente preocupante, pelo seguinte, a emenda constitucional número 103, os parlamentares prometeram que deveria ser, tanto os parlamentares quanto o governo, prometeram que fariam uma PEC paralela para que se aprovasse o mais urgentemente possível a PEC 6. Tá? E aprovou-se, então, a emenda constitucional número 103, promulgou-se a emenda 103, sem estados e municípios. A insegurança jurídica é tremenda, porque cada município pode ter um regime de previdência diferente. Cada estado pode ter um regime de previdência diferente. Essa PEC, ela proibiu que os estados e municípios não, que se fossem instituídos novos regimes próprios. Mas os regimes próprios existentes, boa parte deles está em déficit atuarial e déficit até financeiro, né? Isso é sabido mesmo porque boa parte de regimes próprios de pequenos municípios foram constituídos como forma de elisão fiscal para evitar a contribuição previdenciária de 20%. E nesse momento em que a PEC 173 traz a possibilidade de suspensão das contribuições previdenciárias, o que ocorre? Esses municípios, ao deixarem de repassar a contribuição patronal para os regimes próprios, estará gerando um déficit não só atuarial, mas financeiro. E na discussão no regime próprios, no regime feito pelo FONACAT, lá eu discutia na semana passada, estritamente na sexta-feira, em que essas contribuições, elas não, assim como qualquer outra contribuição que deixar de ser repassada à Previdência Regime Geral, né, e também qualquer falta de contribuição nesse período de pandemia, não podem ser levados em consideração em relação a um futuro ou até atual déficit atuarial e financeiro que justifique estados e municípios e a própria União a instituírem contribuição extraordinária. Mesmo porque a PEC 103 estabeleceu contribuições progressivas e contribuições extraordinárias. E, em existindo déficit atuarial, os estados e os municípios poderão instituir contribuições progressivas. E, em existindo também déficit atuarial, poderá instituir contribuição extraordinária, cujo período é de 10 anos. Então, de 20 anos, desculpe. Então, nessa situação, nesse período agora, toda a ajuda federal a estados e municípios, com certeza, será muito bem-vinda para que tenham condição de continuar a prestação de serviço ao estado e município. Mas a suspensão de contribuição em nenhum momento pode ser contada, pode ser alegada como déficit atuarial para efeito de contribuição, seja a nível de município, estado e município, para instituir contribuição progressiva, seja muito menos na União também para instituir contribuição extraordinária. Ao se fazer cálculo atuarial, demonstrativo atuarial, para saber exatamente a necessidade de financiamento dos regimes, esses valores que deixaram de ser repassados, na verdade,
somados, né, para que não justifique essas contribuições extraordinárias a que eu me referi. Então, no caso da Lei Complementar 173, que suspendeu as contribuições, deixou, a meu ver, de fazer a ressalva de que esses valores não podem ser considerados para eventuais déficits financeiros e atuariais. Vou também parar por aqui para dar oportunidade para nossos outros convidados participarem. Obrigado, Jerônimo. Muito obrigado, doutor Décio, pela sua exposição, né? O doutor Décio é um especialista nessa área previdenciária. E agora eu faço um questionamento ao doutor Fernando Bartoletti. Doutor, o artigo 8º da Lei Complementar 173 prevê uma série de restrições ao regime dos servidores, tanto da União quanto aos estados e municípios. A exemplo da impossibilidade de reajustes salariais e a contagem de tempo de serviço para adicionais temporais, como quinquênio e sexta parte, e também para licença-prêmio. E, nesse sentido, eu questiono, qual a sua posição acerca dessas restrições? E como valorizar o servidor público nesse período de crise? Bom dia, doutor Jerônimo Nogueira. Muito obrigado pelo convite, pela honra de estar participando aqui do debate. Bom dia ao deputado federal Pedro Paulo, com quem nós temos contato quase que diariamente lá na Câmara Federal, nos projetos e nas proposições legislativas que são de interesse da magistratura e da classe dos servidores públicos, que sempre nos atende e sempre arranja um horário na pauta para nos atender e sempre nos atende. Então, fica aqui meus agradecimentos. Bom dia, doutor Décio Bruno Lopes, presidente da Anfip. Eu acho que antes de entrar direto no assunto do artigo 8º, nós temos que fazer um panorama, assim como o deputado Pedro Paulo fez e o doutor Décio também fizeram, quanto a 173. A Lei 173 ela veio num momento emergencial, no momento de pandemia, e nós já vínhamos com um econômico fiscal dos outros exercícios, das outras gestões. Muito bem. Essa lei que foi criada a partir até de uma lei, de um PLP 39, que trazia no seu bojo só medidas de ajuste e cooperação entre os estados, ela sofreu uma incorporação de algumas normas ou de alguns regramentos que existiam na 149, e houve uma integração, e isso gerou o PLP 39, com nova redação, e foi aprovado a Lei Complementar 173. Muito bem. Essa Lei 173 ela traz medidas emergenciais, portanto, de caráter transitório, né, de março de 2020 a dezembro de 2021, mas ela também chegou a alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal, com base no artigo 65 da Constituição, que fala da pandemia, e ela já foi e alterou alguns artigos. Bem, o que nós tivemos? Nós tivemos aspectos dentro da lei que integram os entes federativos, que suspendem as dívidas dos estados e municípios com a União, que contingenciam dívidas, que vedam novos endividamentos, que determinam o uso de algumas verbas diretas à pandemia, né? E acaba também por trazer novos regramentos, mesmo que temporários, ao regramento dos servidores, tanto da União, estados e municípios e Distrito Federal. Muito bem, esses novos regramentos vieram a partir especificamente no artigo 8º e vedam, por exemplo, no inciso 1 do artigo 8º, veda conceder a qualquer título vantagem, aumento, reajuste, adequação de remuneração, mas ressalva ao final, não só a ressalva da decisão de sentença transitada em julgado, porque isso é assegurado pelo artigo 5º da Constituição, né? Mas veda também, excepciona o caso de determinação legal anterior à calamidade pública. Então, se nós tivermos alguma legislação anterior ao período de março até o fim da pandemia e que tem alguma previsão
de adequação dessas remunerações, isso ficaria afastado, essa vedação ficaria afastada, né? Qual é essa previsão? Por exemplo, no caso de reposição salarial, que não se fala em aumento, mas sim a reposição anual, que está assegurada no artigo 37 da Constituição, no inciso 10, se não me engano, da Constituição. Essa reposição visa apenas a adequar o padrão monetário dos vencimentos, ela não é um aumento. Então, não concede vantagem ao aumento, você apenas atualiza o valor dos vencimentos, né? Você também tem vedação a criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Mas isso também, essa criação de cargos, empregos ou funções, ela é ressalvada para aqueles, depois vem a ressalva no inciso 4º, né? Caso de reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, ou contratações até temporárias do programa aqui para atendimento da pandemia, né? Realizar concursos também foi vedado, mas exceto para reposições previstas justamente nos cargos vitalícios e nos cargos efetivos, né? Criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus e abonos, verbas, também houve essa vedação, né? Mas também tem essa ressalva, exceto quando determinado por lei anterior à calamidade. Criar despesas obrigatórias, né? Depois vem também adotar medidas que impliquem reajuste de despesas obrigatórias, salvo aquela do índice do IPCA. E, por fim, contar esse tempo, que é o inciso 9, que é o inciso 9, o senhor menciona, doutor, contar o tempo de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa de ocorrência da aquisição de determinado tempo de serviço. Bom, aqui nós temos que pensar o seguinte, porque precisava de uma resposta e o Congresso deu essa resposta, mas essa lei ela tem que ser interpretada de forma sistemática, dentro daquilo que está dentro dela e de acordo com todas as outras normas que nós temos, outras normas complementares, outras normas superiores a elas, que são constitucionais, tanto a federal como a estadual, né? Então, nós vamos ter situações, e as leis orgânicas dos municípios também, que nós estamos falando em município. Então, nós vamos ter situações em que ela vai entrar em confronto, principalmente com relação a esse contar o tempo de serviço. Eu acho que nós temos que analisar muito isso, e isso vai acabar tendo que ser dirimido vai ter que ser julgado, vai ter que ser apreciado pelo Poder Judiciário, porque, ao mesmo tempo que fala de contar e dar as hipóteses em que não pode contar do tempo, nós temos que ver que o caput do artigo 8º, ele veda que a União, os Estados, o Distrito Federal e municípios afetados pela calamidade decorrente da pandemia ficam proibidos de fazer alguma coisa. Mas esse tempo que é determinado de contagem, ele não vem de uma atitude ou de um ato do Estado. Ele decorre de uma lei. Então, anuênio, triênio, quinquênio, licença-prêmio, ele decorre de dispositivos ou legais ou constitucionais até. E são anteriores à pandemia. Então, nós vamos ter o inciso 9 entrando em confronto com o próprio inciso 1 e o caput. Porque você falando que se anterior pode continuar e você mesmo fala que o anuênio e o quinquênio não pode ser incorporado. Quinquênio e anuênio não é incorporado, ele é incorporado por disposição legal. Por efeito automático, cumprido determinado tempo, tem que ser averbado, a não ser que tenha, por exemplo, no caso da licença-prêmio, se tiver uma falta grave ou se não teve assiduidade naquele período, não se tem a licença. Quinquênio, a mesma coisa. Não, já existe um conflito formado aí, né? A administração pública, é claro que ela tem que seguir o que está na lei, né? E as associações, as entidades de classe e os servidores públicos vão ter que procurar, talvez, dirimir essa dúvida.
mas que ficou esse conflito ficou, principalmente porque, se nós pegarmos no caso da Constituição, a Constituição Federal veda qualquer diminuição do salário do vencimento do servidor, excetuado 3 artigos, o 90, o 39, para o 4º, trata do subsídio, o 150 e o 153. O 150 fala da isonomia de tratamento entre os contribuintes e o 153 do imposto de renda, que tem que ser igual também à instituição do imposto de renda. Muito bem. Esse artigo 37 é um conflito com essa norma do inciso 9º. E também traz, no caso de São Paulo, nós temos o artigo 115, parágrafo, o inciso 13º, 13, né, que veda qualquer desconto. Se a própria lei ou a própria Constituição, no caso do quinquênio, que está previsto na Constituição Estadual aqui, ela já é automática, isso seria uma vedação à implementação, né, e, por via transversa, uma redução no salário daquilo que... É claro que, examinando a Lei 173 e toda a situação de emergência, isso foi uma norma trazida para que se restringisse as despesas obrigatórias, né? As despesas com pessoal, as despesas orçamentárias, nesse momento. Mas ela prejudica o servidor público nesse ponto, porque ele é um direito automático, em que a lei ou normas constitucionais trazem a ele, né? E justamente na hora que mais a sociedade está precisando do serviço público, né? Hoje, se não fosse o Sistema Único de Saúde e o Sistema Único de Assistência Social, né, e a segurança pública, os serviços de segurança pública, de apoio, e todos esses serviços públicos, claro que os efeitos da pandemia seriam muito maiores. Então, eu acho que existe um conflito aí, eu acho que isso vai ter que ser examinado judicialmente, né? E, enquanto isso, nós vamos ter essa situação aí de confronto. Eu acho que existe um confronto de normas aí, dessa norma nova, normas já colocadas, né? E até com o que está exposto, porque o legislador veio prevendo, olha, se existir norma nos outros incisos, se existir norma anterior que assegure, a norma anterior à pandemia aplica. Quando chegou nessa, o legislador colocou que ficava vedado. Então, é como para efeitos de acréscimos de vencimentos, acréscimos automáticos, ou até da licença-prêmio. A licença-prêmio é bom que se esclareça, ela tem uma natureza diversa dos anuênios, quinquênios e triênios. Por quê? Os anuênios, quinquênios ou triênios, cada estado tem sua forma de concessão desse acréscimo, vamos dizer assim, de vencimentos. Ele tem a natureza de implementação e de continuidade a longo prazo. Quer dizer, isso é incorporado ao vencimento e continua no vencimento. A licença-prêmio não. Ela tem uma natureza de um prêmio, como são as férias, né? Então, são naturezas diferentes. E a licença-prêmio, a princípio, ela não tem impacto orçamentário, né? O impacto orçamentário não há, porque ela não se incorpora. Ela é averbada para que o servidor público tenha, no futuro, o direito a um afastamento remunerado, como é o caso das férias. Então, tudo isso vai ter que ser examinado e vai ter que ser visto. Enquanto isso, a administração tem isso. São tribunais superiores, com certeza, os tribunais superiores, nós vamos ver o que vai acontecer com isso. Se há uma adaptação ou não. É claro que ela é onde há uma situação sanitária grave, em que todo orçamento do Estado, e Estado, quando eu falo Estado, a União, Estados, municípios do Distrito Federal, eles têm que ser direcionados a quê? A atenção não só de dar o suporte sanitário, de saúde à população, mas também de dar um suporte à sociedade, àqueles que têm suas atividades encerradas ou suas atividades vedadas, para que eles sobrevivam de alguma forma durante a pandemia.
Então, a necessidade de um apoio financeiro, isso daí está sendo feito, é previsto aqui até nas medidas que foram tomadas pelo Congresso, e nesse ponto concordar eu concordo com o deputado Pedro Paulo, de que o momento seria de que os estados, os municípios, os gestores públicos, os chefes dos executivos, legislativos se unissem em torno de uma diretriz única, né? Com medidas talvez diversas, né? Em diferentes sentidos, que isso vem prejudicando muito o atendimento a essa crise que nós vivemos. Agora, com relação, voltando ao ponto do servidor público, eu acho isso. Eu penso que isso vai ser questão de uma análise, né? Já está sendo questão de análise, vai ser questão de questionamento jurídico, isso vai ser pela via judicial, e não tem como, porque ficou uma coisa assim, olha, conta, mas não conta. Conta para aposentadoria e para quaisquer outros fins, mas para aqueles fins em que há uma automaticidade da lei, que a lei obriga que se averbe, não se conta. Então, isso eu acho que nós vamos ter que, o Poder Judiciário elimina essa dúvida. Fica, então, encerrando por aqui, eu acho que nós temos Jerônimo, posso fazer que debater sobre isso. Obrigado, doutor Fernando Bartoletti, pela sua explicação, né, sobre esse tema que é tão, aliás, tão em geral, acaba pegando para todo mundo. E, enfim, mas a gente tem que realmente saber delimitar até que ponto realmente a lei pode ir, né? E seguindo a nossa estrutura da live, né, desse evento, do debate, eu queria abrir nesse momento para perguntas, né, entre os convidados que, enfim, e eu queria saber quem se habilita inicialmente a fazer uma pergunta. Doutor Fernando, o senhor tem alguma pergunta que o senhor queira fazer? Voltando um pouquinho atrás, então, diante daquilo que a gente conversou, até para o deputado Pedro Paulo, eu acho que fica esse último artigo 9º, realmente, a hora que suspende esses pagamentos do patronal, né, que susta a contribuição patronal, no artigo 2º, no parágrafo 2º do artigo 9º, é um problema grave que nós vamos ter e nós vamos ter que enfrentar. E isso vai ter um reflexo muito grave diante de tudo aquilo que o doutor Décio também falou, que hoje eu até, pela Associação Nossa Brasileira, eu estou fazendo um levantamento, um planilhamento de como foram as reformas nos estados, né? E ela é muito heterogênea, né? Tem estado que só mexeu em alíquota, tem estado que mexeu em alíquota e foi para progressiva, extraordinária, também fez a reforma ainda, como o estado do Rio de Janeiro, acho que Minas Gerais, são estados. Então, isso dos municípios, da contribuição patronal, que é tão importante, porque geralmente é o dobro da contribuição do servidor público, ele vai criar um déficit setorial muito maior, né, no que já existe, porque eu acho que os sistemas deficitários municipais, os sistemas próprios de previdência municipais, eu acho que eles são os mais deficitários de todos os nossos, em comparação com os estados, até por causa da arrecadação, que é mais reduzida nos municípios. Então, eu acho que é uma coisa que eu gostaria de ouvir a palavra do deputado Pedro Paulo, nesse sentido do que a Câmara pensa, o Congresso pensa, para que isso não fique, mais uma vez, seja essa conta depositada nas costas dos servidores públicos que contribuem de forma compulsória, oficial, não tem essa possibilidade. Então, se nós temos que pensar em alguma coisa para isso. Gostaria de ouvir o deputado Pedro Paulo. Bom,
Os pontos que o doutor Fernando falou são importantes e também que o Décio colocou. Eu queria só fazer um esclarecimento aqui. Relatar um projeto, principalmente um projeto dessa magnitude, ele não pode ser simplesmente o conjunto de visões que tem o relator. Ele tem que ter a capacidade de ter um entendimento político para que ele possa ir a plenário e ser aprovado. Então, eu queria dizer que o projeto, não só o projeto PLP 149 que eu relatei, como o PL na época 39, esse mais ainda, ele tem vários pontos ali que eu pessoalmente discordo, né? Por exemplo, um dos pontos que eu sempre coloquei foi que eu não acreditava que esse instrumento de ajuda a estados e municípios seria instrumento para fazer uma grande revisão das despesas de pessoal. Fui muito criticado em relação a isso na imprensa, entendendo que não, esse projeto ele é um absurdo que ele não contenha contrapartidas e tal. E eu falei, olha, o instrumento para se discutir contrapartidas, se discutir vedações, se discutir ajuste fiscal é outro instrumento em outro momento. Tanto é que o Plano Mansueto, na sua essência, todo o trabalho que eu fiz durante 8 meses de discussões com os governos locais sobre a situação de estados de diferente situação fiscal, estados que estão na condição do Rio Grande do Sul, Minas e Goiás, que são os estados que ou estão dentro do regime de recuperação fiscal ou são candidatos a estar, estados que têm uma condição melhor e que hoje não podem ter financiamentos com aval da União. Eu acho que isso é um outro instrumento. O fato da gente ter aprovado em primeiro momento na Câmara o antigo PLP 149 não me fez abandonar os conceitos do Plano Mansueto anterior. Eu reapresentei o meu substitutivo integral na forma do PLP 101 de 2020, um número até sugestivo, o número 101, que é o mesmo número da Lei de Responsabilidade Fiscal, doutor Fernando. Então, lá é uma peça bastante complexa, são 50 páginas de um projeto em que ali há um mergulho em relação à condição fiscal dos estados e a situação dos municípios. Então, eu acho que ali era o momento adequado. Mas é importante dizer que muitos dos temas que estão aqui, eu acho que são temas para o debate público. Eu tenho uma visão que pode ser majoritariamente rejeitada pela visão das pessoas que estão nos acompanhando, Jerônimo, mas eu acho que a gente precisa de uma reforma, sim. Eu acho que a gente tem que rever a questão das carreiras público. Quero deixar... Eu sou contra acabar com estabilidade, eu sou contra... Eu acho que o servidor público tem que estar protegido, mas eu acho que temos que falar das carreiras. A gente tem problemas de carreiras curtas, carreiras que têm salários, às vezes, iniciais muito altos e que, muitas vezes, o critério de promoção ele é exclusivamente baseado em tempo de serviço e formação, ele não traz elementos de incentivos, de diferenciação daqueles servidores que produzem e que produzem resultados. Então, eu queria trazer que acredito nesses pontos, que a gente precisa rever, a gente precisa de uma reforma administrativa, não uma reforma administrativa, muitas vezes, como boa parte do Ministério da Economia pensa que é uma reforma administrativa que tem que ser concentrada no servidor público, que tem que ser uma que quebre a estabilidade. Eu sou contra isso, mas eu acredito que a gente precisa fazer uma revisão, sim. O Estado, a economia no Brasil, metade dela passa pelo Estado brasileiro, a produtividade nossa é muito baixa, principalmente a pandemia, que já era o cenário antes da pandemia, recursos muito escassos, tempo para mais do que nunca, cada centavo gasto pelo setor público ele vai ser decisivo, ele tem que ser melhor
Por exemplo, convênios que não deveria ser tratado 39 na Lei Complementar 173, mas ela tem que ser revista numa reforma administrativa, porque não existe mais no governo federal, mas ainda permanece legislações muito, muito diferentes e acredito que equivocadas, e que também não levam em consideração a situação dos estados em vários deles. É importante lembrar, vou repetir esse dado aqui, 14 estados já estouravam as suas despesas de pessoal, segundo manda a Lei de Responsabilidade Fiscal. 14 dos 27 estados já estão estourados. Imagine agora no pós-pandemia. Um outro motivo que eu acredito que nós não deveríamos tratar nessa legislação, sobre o artigo 8º, a gente deveria ser mais comedido, porque existe uma regra objetiva, né? A despesa de pessoal ela é parametrizada em lei pela a receita corrente líquida. A receita corrente líquida está em queda livre. Então, os gestores estarão limitados nas suas folhas de pagamento com base na queda da receita corrente líquida, a não ser gestores irresponsáveis que estarão sujeitos à legislação, às penalidades que existem na legislação vigente, em aumentar suas folhas acima de 60%. Acredito eu que 9 estados que aprovaram legislação somente durante esse período entre a aprovação no Congresso e a sanção do presidente da Lei Complementar 173, que aumentaram suas folhas de pagamento, eu acredito que estarão sujeitos à Lei de Responsabilidade Fiscal, às punições que tem o marco legal existente no Brasil. Agora, eu acredito que são gestores responsáveis de ter feito isso numa situação de profunda restrição fiscal. É importante lembrar que no meu relatório, na época, o PLP 149, eu não coloquei esses mecanismos de fruição de tempo de congelamento de anuênios, triênios, fruição de tempo de licença, prêmio. Eu coloquei apenas menções à contenção da despesa de pessoal, despesa obrigatória, de expansão da despesa obrigatória, e acredito que a própria limitação da receita corrente líquida dos estados dará naturalmente essa necessidade de contenção da despesa pessoal. E em relação ao artigo 9º, eu também sou contra essa... Primeiro que eu acho que fere os direitos, eu acho que isso vai gerar um problema para frente. É um impacto fiscal enorme. Para se ter uma ideia, o conjunto das suspensões de pagamento, porque são 2 blocos. Um é a suspensão do pagamento de refinanciamento das dívidas previdenciárias e outro é a patronal, né? O primeiro bloco são 5 bilhões e 600, quer dizer, a conta dessas suspensões, e o segundo bloco, que é a suspensão do pagamento do regime próprio, as estimativas que nós fizemos na Câmara é de algo em torno de 19 bilhões de reais. O primeiro 5 bilhões e 600, o segundo 19 bilhões de reais. Eu acredito que também não é eficiente do ponto de vista econômico, na minha opinião, como boa parte do sistema que foi criado da distribuição de recursos. Eu até dei uma entrevista uma vez no Estadão falando, olha, vai ter prefeito gastando de forma absolutamente equivocada, sem ter um caso sequer de coronavírus na sua cidade, por conta dessa distribuição equivocada. Seria muito mais inteligente você recompor a queda da arrecadação, porque a arrecadação ela está diretamente relacionada ao isolamento, à queda da atividade econômica. Tá? Ela é mais justa porque, ao distribuir recursos de forma aleatória, com base na população, você está premiando, por exemplo, municípios e estados que são mais dependentes de transferências do que cidades e estados que se dedicam mais à arrecadação, né? É um incentivo também, na minha opinião, equivocado, né? E não à toa, olha que loucura dessa. O que a gente está tendo de pressão hoje é para se não adiar as eleições. Por quê? Isso antes, a pressão que nós tínhamos dos prefeitos era para adiar o processo eleitoral. Agora, a pressão é para que não se adie o processo eleitoral. Sabe por quê? Porque como os recursos estão chegando, e para muitos, eles querem gastar logo esses recursos. E quanto mais tempo eles tiverem
para gastar esse recurso é pior do ponto de vista eleitoral. Então, eu acredito que nós vamos ter muitos problemas com essa distribuição equivocada de recursos, ou seja, de um lado o recurso está chegando e essas suspensões para municípios que não estão tendo problema com coronavírus, isso foi feito de forma linear para todos. Ela não levou em consideração a realidade de cada um. Então, no meu ponto de vista, foi uma medida, isso foi uma medida aprovada no Senado Federal no sábado à noite. Eu acompanhei toda a votação no Senado. Esse mecanismo, esse dispositivo não constava do PLP 149 e sequer eu bloqueei todas essas discussões. Eu tive muita pressão de bancadas grandes e importantes na Câmara que queriam trazer esse dispositivo. Aliás, tive pressão da minha bancada do Democratas, que tem prefeitos de cidades importantes, grandes e importantes, e que falavam sobre esses dispositivos, e eu, junto com o presidente da Câmara, o presidente Rodrigo Maia, a gente segurou a entrada desse dispositivo quando nós aprovamos o PLP 149, e no Senado ele veio, e, para minha surpresa, o governo aceitou isso. Eu acho que, do ponto de vista geral, a Lei Complementar 173, do ponto de vista fiscal, ela é muito mais... o gasto é muito maior do que estava previsto no PLP 149, que é essa história de bomba fiscal que quiseram plantar, não é verdade. Não é verdade, eu provo isso a partir dos números e a partir de fatos concretos como esse, que gerou um incremento de quase 25 bilhões a mais de prejuízo fiscal, de gasto fiscal nesse projeto. Então, é importante dizer, porque, para resumir, eu acho que esses instrumentos têm que ser separados. Eu acho que precisa ser feita uma revisão, sim, do setor público, mas eu acho que isso tem que ser apartado quando nós saímos do confinamento, com um amplo debate com todos aqueles envolvidos, servidores públicos, a sociedade, a academia, o próprio parlamento. Eu acho que tomar medidas com o tamanho de impactos que tem essa, eu também concordo com o doutor Fernando, fiz esse alerta na tramitação do projeto, que vai ser judicializada essa questão dos anuentes, dos triênios, porque é isso mesmo, está isso garantido em constituições estaduais. Um outro ponto que eu trouxe também, desculpa ser extenso aqui, Gerônimo, mas a questão do congelamento dos salários, ainda eu quero ressaltar que se eu fosse governador ou se eu fosse prefeito, eu construiria um acordo para congelar os salários, sim. Eu concordo no mérito com a medida. Eu acredito que ela é importante, sim. Agora, você fazer esse congelamento de forma nacional até o final de 2021, eu acredito que é uma medida que fere a autonomia federativa, porque as realidades são distintas. Por exemplo, o Rio de Janeiro não tem a menor condição de dar reajuste para os seus servidores hoje, porque nós estamos à beira da saída do regime de recuperação fiscal. A gente tem que fazer um esforço para garantir o que se pode pagar hoje. Agora, por exemplo, o Espírito Santo, que é um dos estados mais bem avaliados do ponto de vista fiscal, ele pode sair dessa crise de pé e, por exemplo, ter condições fiscais de dar aumento para os seus servidores. E é uma decisão que o governador tem que tomar. Não é uma decisão que tem que vir por uma imposição federal durante um período de 3, 4 meses que nós tivemos de confinamento, que todos necessitavam de ajuda, entendeu? Você impor uma medida dessa que escraviza um Estado que, mesmo tendo condições e queira fazer uma revisão do plano de carreira dos seus servidores, se ele quer fazer e tem condições, e ele tem legitimidade para fazer isso, ele não pode estar amarrado até dezembro de 2021. Por isso eu não coloquei essas medidas no meu projeto. Aliás, no PLP, na primeira versão do PLP 149, doutor Fernando, quando eu coloquei alguma restrição em relação ao gasto de pessoal, eu coloquei até o fim do estado de calamidade, e não perdurando até depois do estado de calamidade. Então, é importante fazer essas considerações, porque, por mais que eu tenha relatado o projeto, a relatoria do projeto, a gente teve sempre a premência do tempo, tem que aprovar, porque os estados estão quebrando, a gente está no meio dessa guerra, mas tem uma série de questões que, obviamente, eu tenho críticas em relação ao conteúdo da Lei Complementar 173. Bom, doutor Pedro Paulo, obrigado, viu, pelas suas explicações, foi muito claro. É importante a gente ouvir quem está na ponta, né? E do Pedro Paulo, como ele já colocou, ele foi o relator do projeto, então ele conhece toda essa realidade que
permeou, né, essa aprovação desse projeto que virou a Lei Complementar 173. E agora eu abro para o doutor Décio. Ele me pediu aqui para fazer uma pergunta. Doutor Décio, o senhor pode fazer a pergunta? Tá liberado. Sim. Deputado Pedro Paulo, a questão é que a gente, pela Constituição, de acordo com o artigo 24, inciso 12, cabe ao Estado, o Estado e o Distrito Federal, a União, Estado e Distrito Federal, têm competência concorrente para tratar de regime previdenciário, de previdência social. Lá não fala sobre os municípios, mas por uma extensão do artigo 149, que diz que a União, Estado, Distrito Federal e municípios instituirão contribuição previdenciária para regimes de previdência de seus servidores, compete também ao município, no nosso entendimento, exatamente a questão da legislação em regime previdenciário, instituição de contribuição, que já está autorizada no 149, para a montagem dos regimes próprios. Nesse sentido, a PEC paralela, que foi uma promessa para aprovar a emenda 103, ela traz uma questão de que os municípios, se não instituíssem um regime de previdência dentro de um certo tempo, se vincularia ao regime de Estado, tá? Regime dos respectivos estados. Nesse sentido, há a possibilidade de votação dessa PEC paralela ou ela vai ficar dormindo em berço esplêndido? E em havendo possibilidade de votar essa PEC paralela, há possibilidade de corrigir aquilo de todas as emendas que foram feitas e que não foram aceitas, né? Há possibilidade de inclusão de alguma emenda no sentido de atenuar diversos pontos perversos, como foi a questão da pensão por morte, né? Da impossibilidade de pensão por morte, ainda que seja em regimes distintos, né? Haja vista que a Lei 13.135 já traz um regime assim extremamente complicado e pesado para a iniciativa privada e também para o servidor público, né, no sentido de dificultar o acesso à pensão por morte, limitar o tempo, limitar o período de fruição de uma pensão por morte, né? Nesse sentido, há possibilidade, e em havendo possibilidade, se houver votação, se demorar muito nesse projeto de votação, ou seja, de colocar a PEC em votação, teria alguma, vamos dizer assim, eficácia, haja vista que os estados e municípios já podem ter, os municípios colocado o regime previdenciário das suas leis orgânicas, e os estados já alterado as suas constituições no sentido de implementar o regime de previdência de seus servidores. É nesse sentido que é a minha pergunta. Eu quero aqui aproveitar, antes da resposta do deputado, agradecer a presença de diversos conselheiros da Anfip e da presidente da Fundação Anfip, que estão nos assistindo, estão aqui juntamente conosco, e nossos assessores econômicos também, que estão participando desse encontro. Obrigado a todos. Doutor Décio, se não há a menor condição, nesse momento de confinamento, ainda de isolamento e com votações remotas, haver algum tipo de discussão e aprovação de projetos que da dimensão de uma reforma administrativa, de uma reforma tributária, até mesmo a discussão das PECs que estão no Senado, a PEC emergencial, a PEC dos fundos e a PEC Mais Brasil, eu acredito que elas estão bastante prejudicadas a qualquer tipo de discussão nesse momento, até porque houve uma construção de um acordo na última semana antes de nós iniciarmos o mecanismo da votação remota para que os projetos que fossem colocados em pauta fossem projetos afetos à pandemia e o estado de calamidade. Isso não impede que as discussões, caminhos, debates
se aprofundem durante esse período de isolamento. Por exemplo, nós estamos participando de discussões e debates em relação à reforma tributária, em relação à reforma administrativa, em relação a aspectos no Senado, enfim. Eu acho que mais votar nesse primeiro semestre, nós estamos encerrando já o primeiro semestre, mas eu acho que até o segundo semestre eu acho difícil sem uma retomada presencial dos trabalhos da Câmara. Em relação à PEC paralela, eu acho muito difícil ela ser rediscutida esse ano, né? Eu acho que se eu fosse colocar aí a minha avaliação do que seria a ordem das agendas, né, de dimensão de assunto, de pontos não pandemia, eu colocaria, eu acho que a discussão da reforma tributária e depois, em seguida, as PECs que estão no Senado, ou de fundos, ou a PEC emergencial, vírgula. Todas elas, acho que terão que ser reformatadas, né? Terão que ser revistas pelo advento da pandemia. Aquilo que eram os pontos, os alicerces desses instrumentos antes da pandemia muda completamente com esse novo cenário. Isso tudo vai ter que ser repensado. Por exemplo, já até discussões, por exemplo, da reforma tributária, que estava absolutamente concentrada ali em aspectos de produtividade, simplificação de tributos, agora já começa a ter um debate mais presente dos aspectos distributivos, da desigualdade que tem na cobrança de impostos, em especial, para ser mais objetivo, mudanças, por exemplo, no imposto de renda. Então, eu acredito que discutir a PEC paralela, eu acho que ela está aí, o último da fila, né, das discussões de reformas no parlamento. Acho que tem muita coisa para acontecer antes. A gente já está recente, a discussão da reforma da Previdência, a aprovação dela no ano passado. Eu acredito que o foco será tributária e as PECs, no mínimo a tentativa por parte do governo em colocar na pauta as PECs que estão no Senado, que tratam das outras despesas obrigatórias que não a previdenciária. E acredito que há espaço, assim, a PEC paralela ainda está numa fase muito embrionária, ela cabe tudo ainda, né? E ela, acho que pode ser modificada a qualquer tempo. Tá? Bom, acho que a gente está já se encaminhando para o final, né? Um evento realmente de alto nível. Eu agradeço aí a gentileza novamente, né, dos convidados por terem aceito o convite e questiono aí aos convidados se tem mais alguma questão a ser feita, doutor Pedro Paulo, para algum dos convidados, ou Décio, Fernando. Eu gostaria de dizer deputado, sobre a PEC de extinção de fundos. Talvez tenham que ter um certo cuidado em relação a essa questão de extinção de fundos, e a mim me parece que é um contrassenso extinguir uma série de fundos que eles têm, na verdade, uma função até de impulsionar a máquina pública, um bocado de serviços públicos, como é o Fundaf da Receita Federal do Brasil, né? Extinção de fundos pode significar uma dificuldade enorme para uma série de prestações de serviços, né? Uma série de dificuldades nas ações de uma série de órgãos públicos. E, para mim, também parece, talvez, até um contrassenso extinção de fundos, quando a gente vê que, na crise da Previdência, a questão que se coloca é exatamente a inexistência de fundos garantidores dos pagamentos de benefícios, seja no regime geral, lá via artigo 249, seja regimes próprios, artigo 250, mesmo porque acabaram com todo o dinheiro que era dos fundos, levaram os recursos para o Caixa Único do Tesouro Nacional. E hoje, quando precisa ser exatamente de dinheiro para pagar a Previdência, porque diz que a Previdência está quebrada, não existe fundo. E agora está se falando na constituição dos fundos, o artigo 249 e 250, exatamente para pagar benefícios futuros. Então,
nesse sentido aí, quando estiverem discutindo a PEC de extinção de fundos, tem que ter muito essa questão da consciência do que pode acontecer no futuro, haja visto o que está acontecendo com a Previdência. E até no futuro também querer acabar de novo com os fundos previdenciários, e aí não tem segurança nenhuma para pagamento de benefícios, e instituir mais contribuições, além das normais, das extraordinárias, e de forma que o servidor e o trabalhador acabem sendo apenados por uma série de cobranças de contribuições previdenciárias para satisfazer a déficit que eles não deram causa. Né? Só nesse sentido, e já agradecer, Jerônimo, mais uma vez ao convite, agradecer ao Escritório Inocentes, agradecer ao doutor Fernando, ao doutor Pedro Paulo e a todos os participantes, porque a gente realmente precisa de estar discutindo sempre essas questões, porque nem sempre, no calor das discussões lá na Câmara e no Senado, se pensam nessas questões. Né? Então, assim, é interessante que, sempre que oportuno, a gente trate dessas questões para que lá não passem sem pensar nas respectivas consequências. Muito obrigado. Obrigado. Só para responder, Jerônimo, doutor Décio, eu concordo, tem muitos fundos que têm um papel importantíssimo, mas se a gente olhar, a gente precisa sair, às vezes, de um olhar só setorial, né? Da função que cumpre exatamente um ou outro fundo. Né? A realidade é que hoje, até pela essa fragilidade do setor público, nós criamos uma multiplicidade de fundos, eles vincularam receitas e vinculam despesas, e na situação que a gente vive hoje, o orçamento mais congelado do planeta, praticamente 98% das despesas, elas estão, de certo modo, obrigadas por alguma lei, algum inciso constitucional, algum dispositivo constitucional, alguma lei ou algum decreto engessou o orçamento público federal, e nos estados e municípios são a mesma coisa. A gente não tem praticamente margem para, por exemplo, investimentos, para que aqueles gestores que são eleitos pela população poderem executar políticas públicas, porque esses orçamentos eles estão basicamente capturados por uma série de legislações que foram aprovadas ao longo do tempo. Essa é uma discussão que o Estado brasileiro tem que fazer. Claro, respeitando a função de de outro fundo, a sua importância aqui não é uma... eu não vou fulanizar os fundos, né? Dizer esse fundo aqui não é importante, não. Mas o olhar geral é que o orçamento, a margem de manobra do orçamento público e esse conjunto enorme de leis que nós aprovamos ao longo de tempo, isso não é culpa de A ou B, é culpa nossa também, dos legisladores, foi engessando de tal forma o orçamento que hoje, um orçamento de 1,4 trilhão antes da pandemia, a gente não chega a ter 19 bilhões de reais para investimento. E aí o debate que é importante do pós-pandemia. Muitos de vocês aqui entendem que o investimento público vai ser decisivo para a retomada do crescimento no Brasil. E aí, com que margem nós faremos isso? Então, a desvinculação de muitos fundos é necessária, esse debate é importante e ele tem que ser feito, obviamente, não dá para ser feito de maneira remota, ele tem que ser feito com calma, ouvindo todas as partes, para que a gente não tome decisões que tenham o objetivo contrário do que se quer. Um orçamento mais legítimo, que ele possa cumprir as suas funções que esperam todos nós. Então, acho que esse debate é um debate riquíssimo, mas é um debate que tem que ser feito imediatamente, porque do jeito que está, nós estamos entrando em colapso, um apagão no setor público brasileiro. Bom, obrigado, deputado. Acho que agora a gente já se encaminha para o fim. Eu tenho uma pergunta aqui, que é da minha esposa, que é carioca, né? E que vive questionando aí as lideranças que a gente tem hoje no Rio de Janeiro, do Executivo. E ela, acompanhando esse debate, ela elogiou muito o deputado, o seu preparo aí para tratar de todos os sistemas e
a sua articulação, enfim. E ela questiona se você vai ser candidato a prefeito ou a governador do estado do Rio nas próximas eleições, entendeu? Não, Jerônimo, eu não. Obrigado pelos comentários da sua esposa. Eu não vou ser candidato a prefeito. Eu vou continuar como deputado, fiscalizando, ajudando o Estado. Eu acho que a gente tem pautas importantíssimas hoje. A saída do Rio de Janeiro da situação que está, seja o Estado, principalmente o Estado, ela depende hoje de ajuda federal. Eu acho que o papel nosso ali é fundamental, mas realmente nós estamos numa situação aqui muito delicada. Eu tenho acompanhado, eu fui o relator da Lei Complementar 159, que criou o mecanismo do regime de recuperação fiscal de estados. O Rio de Janeiro foi o único estado que aderiu. Nós estamos encerrando o terceiro ano, o primeiro ciclo do regime de recuperação fiscal. Todos os números aqui apontam para um problema que nós teríamos, até mesmo de entendimento do Ministério da Economia, que o Rio, segundo o descumprimento do regime de recuperação fiscal, teria que sair do regime de recuperação fiscal, o que agravaria ainda mais. Nós estamos vivendo um problema político aqui grave no Estado, pedido de impeachment do governador na Assembleia Legislativa. Imagina, no meio dessa confusão política, nós termos uma saída do Rio do regime de recuperação fiscal. Isso seria absolutamente desastroso para um Estado que já está muito, muito fragilizado do ponto de vista fiscal. Então, assim, eu acredito que, nesse momento, meu papel como deputado, eu, modestamente, acho que a contribuição que eu posso dar é maior, e não vou concorrer a prefeito esse ano, né? Vamos falar só dessa eleição. Outra eleição é outra eleição. Tá muito Deixa bom. para a próxima. Né? Futuro, Deus pertence. Né? Vamos segurar só para essa, por enquanto. Antes de terminar, eu só queria passar a palavra ao presidente Décio, que me pediu aqui para falar sobre um tema das audiências públicas, das normas do regime próprio. Décio, você tem a palavra, fica à vontade. Na verdade, sobre as consultas públicas, lá na Secretaria de Previdência Social, existem diversas normas que estão sendo elaboradas, né? Como as normas gerais de regimes próprios de previdência e também regime disciplinar dos gestores. Nesse sentido, eu convido a todas as senhoras e senhores, né, para participar dessas consultas públicas que vão ser lançadas lá na página da Previdência, né? Nós estivemos em reunião na semana passada, como eu me referi, lá no Conselho Nacional de Regimes Próprios, e diversas normas estão sendo elaboradas em relação à PEC 103, em relação à Lei Complementar 109, em relação a diversos normativos que estão sendo atualizados, e as consultas públicas, né? Já existiu a consulta pública sobre as normas do Conselho Monetário Nacional para aplicação dos recursos, né? E agora o regime disciplinar e as normas gerais dos regimes próprios a partir da emenda 103. Aqueles que tiverem interesse, não deixem de participar, de sugerir, de colocar lá suas sugestões para serem discutidas no Conselho Nacional de Previdência Social. Muito obrigado mais uma vez, doutor Jerônimo. Bom, eu que agradeço, Décio, agradeço novamente, né, a possibilidade, a gentileza dos nossos convidados, doutor Pedro Paulo Carvalho, né, pela gentileza de aceitar o convite, ao Décio, presidente da Anfip, ao juiz Fernando Bartoletti. Realmente é um tema muito sensível, né, que envolve vários aspectos, inclusive remuneratório. Então, assim, é uma questão que tem que realmente ser discutida. Agradeço a Inocente por disponibilizar o espaço. Então, eu agora termino aqui nosso debate, né? E, enfim, colocando algumas questões, só que realmente tem alguns temas, como a reforma administrativa, que eu acho muito importante, mas entendo que de forma remota eu acho que não é possível que isso seja levado a efeito, porque é um tema que necessita de uma grande
discussão, um grande debate com a sociedade. Então, eu peço aí ao Dr. Pedro Paulo um empenho de não tentar levar a pautar essa questão nesse contexto, tá bom? E agradeço novamente. Muito obrigado, um bom dia a todos, tá bom? Obrigado, Jerônimo. Obrigado, Fernando. Doutor Décio, doutor Fernando, obrigado. Obrigado a todos aí pela oportunidade. Estou sempre à disposição. Quem quiser entrar nas minhas redes sociais, rio.pedropaulo, Instagram, Facebook, eu mesmo respondo. Quiser acompanhar, fazer alguma pergunta, crítica, sugestão, estou à disposição. Muito obrigado. Deputado Pedro Paulo, também agradeço a oportunidade. Doutor Décio, obrigado ao Inocente, ao doutor Jerônimo. E obrigado, acho que não é um debate, acho que é uma conversa aqui que nós expusemos a opinião de cada um e a visão de cada um, e é muito boa essa troca de ideias. E obrigado também a quem nos assistiu. Doutor Pedro Paulo, antes de finalizar, existe uma questão assim extremamente sensível também que preocupa muito a todas as entidades, que é a questão dos precatórios. O governo está proibindo precatórios, né? Alguma questão de proibição de precatórios, né? E assim, a gente gostaria de contar com a sua ajuda nesse sentido, de que aqueles que têm precatório, que têm direito de precatório, que o governo não impeça que faça a inscrição de precatórios, porque diversos associados, diversos trabalhadores, né? Diversos servidores, trabalhadores de uma maneira geral, seja da iniciativa privada, seja do serviço público, que aguardam há mais de 20 anos, né, para poder inscrever seus precatórios, e agora, colocada essa dificuldade aí, na verdade, boa parte, um grande número de trabalhadores vão estar passando para o andar de cima, visitando Deus antes de receber seus precatórios. Isso é muito preocupante, extremamente sensível, e a gente gostaria de contar com seu apoio aí para evitar mais esse massacre ao trabalhador. Muito obrigado mais uma vez. Desculpe, tá, doutor Jerônimo, essa intervenção, mas eu acho que eu não poderia deixar encerrar esse momento de bate-papo, conforme diz o doutor Fernando, para poder pedir uma ajuda ao deputado em nome de todos os trabalhadores, principalmente do servidor público e dos nossos associados, né, que aguardam há mais de 20 anos por isso. Eu que agradeço, Décio. E assim, na verdade, eu não comentei, eu falei da reforma administrativa, mas engloba também o precatório, né? Porque realmente é um tema muito sensível que, enfim, demanda aí uma participação social e que não tem condições, né, de ser colocado aí em pauta, em discussão, esse prolongamento do débito do precatório, né? Nesse momento de pandemia, onde a discussão está sendo restrita, né? Em função da atuação remota do legislativo. Então, eu agradeço. Jerônimo, posso em um minuto responder só o doutor Décio? Eu concordo, doutor Décio. Acho que a gente tem que fazer uma revisão dessa discussão dos precatórios. Eu acredito que durante o estado de calamidade é razoável que a gente, na verdade, adie esses pagamentos, porque a gente tem que fazer escolhas agora, dadas as restrições que a gente tem. Mas eu acho que essa discussão ela é importantíssima. A gente precisa cumprir um dispositivo que tem no ADCT, que é o que obriga que a União financie, disponibilize crédito, financiamento para que estados possam pagar seus precatórios. Eu acho que nesse momento dessa rediscussão dos precatórios é a oportunidade para a gente estabelecer regras, e aí sim regras nacionais em relação ao pagamento de precatórios, porque existe o precatório do servidor público, que é justo. Eu sou filho de servidor público, meu pai é um dos servidores públicos que não recebeu seus direitos em vida, ele não ficou vivo para receber uma série de precatórios que tinha. Então, eu sei da sensibilidade que tem esse tema, mas também conheço muitos gestores públicos, prefeitos e governadores que não estabelecem regra nenhuma de pagamento de precatório, vira uma gincana de quem tem mais acesso a governadores e prefeitos, e é também um espaço enorme para a corrupção na tomada de decisão de quem é o primeiro na fila a receber precatórios. Então, acho
é uma oportunidade, já que isso é a Constituição, uma obrigação para a União financiar, ajudar a entes financiarem pagamentos precatórios para que a gente possa estabelecer regras que sejam economicamente eficazes, socialmente mais justas, para que possa pagar os precatórios, que é um problema grande que a gente tem no Estado brasileiro. Muito obrigado. Aproveitando só o tema de precatórios, né, eu queria abrir aqui para o doutor Marco Antônio Inocente, só dar uma palavra. Ele é diretor da Inocente Advogados e também membro da Comissão de Precatórios da OAB Federal, né? Então, ele tem total gabarito para tratar dessa questão do precatório, né? Principalmente dessa legislação que está em trâmite aí no Congresso Nacional. Doutor Marcos, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos, boa tarde já, né? Caro deputado Pedro Paulo, caro juiz Fernando Bartoletti, doutor Décio, presidente da Anfip, para falar rapidamente sobre essa questão dos precatórios. A gente vem tentando estabelecer alguns contatos no âmbito do Poder Executivo Federal para entender um pouco a proposta originária que começou a circular em março sobre uma minuta de uma proposta de emenda constitucional nova que trataria da questão dos precatórios, inclusive dos precatórios federais, para que fossem suspensos os pagamentos durante o exercício de 2020, retornando o pagamento após já no exercício de 2021, né? E, além de impactar os débitos federais, impactaria também os precatórios estaduais e municipais, estendendo o prazo do pagamento para 2030. Né? Eu integro a Comissão de Precatórios da OAB Federal, que presidia a comissão em 2 gestões anteriores, né? E presida a Comissão de Precatórios do Instituto dos Advogados de São Paulo. Nós consideramos essas medidas completamente estapafúrdias, porque há um esforço do governo central em apoiar a perda de receita de estados e municípios, né? E essa perda de receita ela impacta diretamente no pagamento de precatórios. Então, se tem menos receita, você paga menos precatórios. Se tem mais receita, você paga mais precatório, porque é a regra constitucional hoje. Então, há um esforço muito grande para se socorrer estados e municípios, há um esforço grande para se socorrer, inclusive, trabalhadores informais, há um esforço grande para se socorrer empresas. Agora, a questão dos precatórios ficar relegado a segundo plano, que nós não podemos concordar, né? O governo federal postergar o pagamento dos seus precatórios para o exercício de 2021 vai significar um risco enorme para o país, né? Há um risco de investimento, um risco de crédito do Brasil muito grande, porque o exercício financeiro hoje, para 2020, dos precatórios federais, é da ordem de 47 bilhões de reais. Como esse número anualmente vem crescendo, provavelmente, agora no final de junho, a gente encerra o período de requisições federais para o exercício de 2021. Então, nada indica que o exercício de 2021 será menor do que o de 2020, porque você, então, teria acumulado para o exercício de 2021 um pagamento, provavelmente, algo em torno de 100 bilhões de reais de precatórios, coisa que começa a deixar todo mundo apavorado, em pânico, porque a gente questiona a capacidade de pagamento num único exercício de quase 100 bilhões de reais em precatório. Então, nós vemos que essa medida para simplesmente prorrogar o prazo, até mesmo para os precatórios federais, ela não guarda nenhum sentido, porque esses recursos ajudariam sensivelmente a economia, né? Não apenas em relação aos idosos, que tem uma grande parte de precatórios previdenciários, mas também empresas, né? E setores importantes da economia que não é que seriam beneficiados por isso. Isso aí são decisões judiciais, condenações que foram reconhecidas, então eles estão aguardando isso dentro do exercício. O cronograma para o pagamento desses precatórios esse ano já não foi cumprido, porque o pagamento
teria início em abril, com os precatórios alimentares. Os pagamentos não foram feitos. Nós estamos acreditando que deverão ser feitos até o final do ano, até o final do exercício, que é o prazo ainda constitucional para pagamento. Então, a despeito, aliado aos esforços todos que estão sendo feitos de recomposição de receitas dos estados, dos municípios, ajuda a empresas, a trabalhadores, acreditamos também que não tem sentido nenhum não pagar precatório. Em relação aos estados, né, a desculpa de que os recursos destinados para pagamento de precatórios deveriam ser destinados agora, nesse momento, ao combate à pandemia, é totalmente inverídico, porque os estados, eu pego o exemplo aqui do estado de São Paulo, que é o estado que tem mais débitos em precatórios, né? O estado de São Paulo não paga precatórios com recursos orçamentários há mais ou menos 5 anos. O ano passado ele despendeu algo em torno de 0,2% da sua receita corrente líquida com pagamento de precatórios, que ele vem se utilizando de depósitos judiciais que são levantados e esse dinheiro é repassado ao próprio Tribunal de Justiça. E o tribunal vem fazendo os pagamentos com esses recursos. Então, dizer que o pagamento de precatórios, os recursos vão ser destinados ao combate à Covid, é um argumento falso, porque esses recursos já não estão sendo usados para pagar precatório. Então, 1,5%, 2% da receita corrente líquida, que era o que o Estado deveria colocar de dinheiro para os precatórios, não vem saindo do orçamento público, né? Isso vem acontecendo em todos os estados. Então, só fazendo essas considerações, nós achamos inoportuno, né, e até mesmo assim, um pouco cruel essa decisão generalizada de suspender pagamento de precatório, justamente, especialmente para quem mais precisa agora, que são inclusive as pessoas que estão no grupo de risco, que detêm no âmbito dos estados e municípios aproximadamente 70% dos créditos são de natureza alimentar. Esses créditos são de pessoas que estão aguardando há muitos anos na fila para receber. Então, a questão dos precatórios federais, ela não deve passar para 2021, o pagamento deveria ser feito em 2020, os pagamentos desse exercício, para não comprometer o exercício de 2021. E nos estados, não há o menor cabimento você ficar prorrogando indefinidamente isso, e você não faz pagamentos nem o mínimo que a Constituição prevê para o pagamento de precatório. Se vem se utilizando, os estados e municípios vêm se utilizando de depósitos judiciais, então não tem sentido nenhum, então, esse argumento de que o recurso para o precatório deveria ser direcionado para o combate à Covid-19. Com essas palavras aí, agradecendo nossos ilustres debatedores pela excelente palestras, excelentes exposições, excelente debate, né? Cumprimentando a todos e desejando para vocês uma boa semana. Obrigado. Oi. Bom. Então, Pedro Paulo, gostaria de falar alguma coisa? Não, eu tenho uma posição divergente do Marco, respeito à opinião dele, mas eu acho que nós estamos vivendo um período extraordinário. Assim como nós... pode parecer injusto nós adiarmos pagamentos de precatórios esse ano, a gente, dadas as previsões de desembolso que teriam para pagamento de precatórios, nós estamos também tendo uma baita redução de receitas, né? As previsões, todos os orçamentos, as previsões de arrecadação de CMS, de ISS, as transferências de entes para estados e municípios, isso tudo está ladeira abaixo. Quer dizer, houve uma ruptura nos orçamentos de todos os entes. Então, a gente precisa fazer escolhas, né? O problema não está, Marco, simplesmente nos recursos para o enfrentamento do coronavírus, as despesas na área de saúde pública, as despesas sanitárias. O problema está, por exemplo, no pagamento de folha, né? Muitos estados enfrentarão nesse momento, já nesse mês, o pagamento, recursos, disponibilidade orçamentária para o pagamento de folha. Então, você pedir para que a sociedade possa ter um pouco mais de alguma compreensão para que dívidas passadas durante esse ano, que é absolutamente
diferente de todos que nós já vivemos, né? Você possa adiar isso para o ano que vem, eu acho que não é algo sem sentido, eu acho que não é algo cruel, acho que é razoável a gente ter esse tipo de entendimento. Isso na minha modesta opinião. Então, eu acredito que... Mas eu insisto naquele ponto, eu acho que precisa ter uma revisão do pagamento. Acho que tem que ter um ajuste estrutural nisso. Por exemplo, no PLP 149, original que eu fiz, eu fazia uma mudança, se eu não me engano, no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala sobre um mecanismo que existe permanente de estados e municípios, já que não são emissores de dívida, de usar restos a pagar para financiar a despesa corrente. Isso, ao longo do tempo, vai gerando também precatórios, vai gerando problemas, dívidas que se transformam na frente em precatórios. Eu acho que a gente tem que olhar também no ponto de vista não só do formato de pagamento dos precatórios, de como tem estados que têm mecanismos muito bem definidos de quitação dos seus precatórios, de regras que são boas para os estados, também são boas para melhorar a condição fiscal desses estados para que eles possam pagar, tem regras claras. Tem outros estados que isso não é feito de forma absolutamente, eu diria, questionável. Então, mas eu acho que, voltando a esse ponto, eu acho que é absolutamente razoável que nesse ano, nós estamos vivendo um ano absolutamente atípico, nós vamos ter crise grave aí para manter serviços em estados e municípios funcionando adequadamente. Eu acho que fazer um adiamento disso, eu não acho que é tão cruel assim. Eu acho que é absolutamente razoável se pleitear isso. Bom, eu acho que é isso, né? A gente começou nossa conversa, como muito bem colocado o Dr. Fernando Bartoletti. Não é um debate, né? É uma conversa, mas com vários pontos de vista acerca das questões que a gente está tratando hoje. A gente começou tratando da emenda constitucional do orçamento de guerra, né? Que trata de um orçamento paralelo, que é importante nesse período. Tratamos da lei complementar 173, cujo deputado Pedro Paulo foi o relator, os seus efeitos, e no fim até acabamos entrando na questão dos precatórios, que não foge ao tema dessa palestra, porque é o direito dos servidores públicos durante a pandemia, e aí é importante registrar a divergência de visões sobre o tema, é natural. E é importante registrar também que é característico, né, da nossa democracia, e a respeito aí a tolerância, né, em relação à diversidade de visões é uma questão que a gente tem que respeitar realmente, porque hoje a gente vê um clima até de polarização e uma falta de respeito à opinião alheia. Então a gente termina esse debate muito profícuo, colocando aqui as visões de todos sobre os diversos temas que foram tratados. E agradeço novamente ao doutor Fernando Bartoletti, ao deputado Pedro Paulo, ao doutor Décio, e registro nossa felicidade, né, de poder compartilhar as diversas visões de cada uma das pessoas que, enfim, pôde contribuir para esse debate. A gente está se encerrando agora, tá? Então, fica aqui o nosso agradecimento a todo mundo. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado a todos. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Uma boa semana. Uma boa semana a todos, viu? Obrigado, boa tarde, boa semana a todos. Boa semana.